Glória a Deus. Na terra, da praia para o outro lado, e ele estava lá no mar, com um barco, mandando para a praia aquelas palavras, conforme diz Marcos capítulo 4, versículo 1, que Jesus Cristo estava no barco, lá no meio, e a multidão na praia em terra seca, ouvindo a sua palavra. E de lá Jesus começou a pregar sobre essa grande hipócrita, esta grande palavra que para os que estavam ali, que eram umas pessoas simples, pessoas aldeões, alguns doutores também estavam entre Jesus, e Jesus ali para simplificar, ele dá essa parábola do semeador, e ele diz: o semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu
a comeram-na, e a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com os espinhos a sufocaram. E Jesus Cristo, meus irmãos, Ele não deixa ninguém sem a resposta para o que Ele fala. Ele não deixa ninguém sem o entendimento de quando Ele produz aquilo que é enviado. Os discípulos ali ficaram sem entender, e Jesus Cristo desenrolou um mistério para eles. Ele falou: olha, para eles ali da multidão eu falo assim porque eles não entendem se eu falar de outra forma, mas a vocês conhecem os mistérios do reino de Deus, os mistérios dos céus. A vós foi dado, diga: a vós foi dado, é dado, tudo é dado, tudo é dado por Deus ao mundo, tudo é colocado diante do homem por Deus. E Deus diz: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas. E Jesus Cristo diz aqui, meus irmãos, ali em particular, diz ali Mateus, que Ele falou em particular com seus discípulos, e eles dizem: olha, a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, porque a trilha do Evangelho é o caminho. 7,13 de Mateus: se porfiar, entrar, é o caminho. Eu sou o caminho. João 8,41. Glória a Deus. Eu sou o caminho. Aquele que andar comigo não andará em trevas, mas o que anda à noite tropeça e o que anda à luz, ele tem clareza. E Jesus Cristo, Ele diz: o que estava no caminho, esses são os que ouvem, e começa o caminho da retidão, começa o caminho de Deus, vem para o caminho, ouvem, e depois vem o diabo, que é o nosso adversário, e tira-lhes do coração a palavra, para que não salve crendo, acreditando no que foi falado. Eles vão ouvir, eles vão até participar da multidão, só que o inimigo, a qual quer que ele não se salve, vai se colocar contra ele, rebatando-lhe os sentidos e a sua palavra, para que ele não seja uma pessoa que produza frutos de salvação. Diz o apóstolo João: produzir frutos dignos de arrependimento, frutos diante de Deus, que é os frutos do Evangelho da salvação. E os que estão também sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crer por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam, porque a palavra foi uma raiz que não germinou e não teve profundidade diante de Deus. E a pedra quer dizer, meu irmão e minha irmã, um coração duro diante de Deus. Eles até ouvem. Quantas pessoas nós conhecemos na trajetória do Evangelho que eram pessoas que vieram até a Deus, falaram de Deus, alegraram com os irmãos, os corinos cantados, também os hinos da harpa cantados, e passou-se tempos e tempos, você não viu ele mais, e quando você viu depois, você viu que ele já estava longe do caminho do Senhor, porque o fruto que estava sobre ele não foi um fruto, e também não teve fruto, porque o que aplantaram sobre o coração dele caiu sobre pedras. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos: e o que caiu entre espinhos são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Eles até dão frutos, mas o fruto deles são aqueles frutos machucados, aqueles frutos, meus irmãos, que não são vingados, são aqueles frutos que não dão, meus irmãos, o amadurecimento no momento correto. Olha, meus irmãos, quantos nesse contexto que caiu entre espinhos está nos nossos dias atuais? Quantos, meus irmãos, que priorizam tanto os seus deleites, vai na Santa Ceia só aos domingos, vai na igreja só aos sábados, tem tempo para adorar a Deus e até virou crentes online. Depois da pandemia, muitos ficaram desigrejados, muitos ficaram sem pastor, muitos ficaram ovelhas fora
o aprisco, porque eles se apacentam a si mesmos, como diz o apóstolo Judas no capítulo 1, e eles estão com frutos murchos, eles estão com frutos falidos, não serve nem para fazer uma vitamina, estão doentes, os frutos estão doentes, e Deus, meus irmãos, Ele diz que houve outra pessoa aqui nessa parábola, que outrora semente do Evangelho caiu em boa terra, e esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Quem que é essa pessoa? Glória a Deus. Aleluia. Frutos com perseverança, está vendo? Frutos com perseverança. E a semente, meus irmãos, nós ficamos olhando aqui para essa explicação de Jesus, que ela também caiu no caminho, e ela foi pisada, ela foi massacrada, e as aves, com seu instinto animal, elas se alimentam elas, por ser um animal silvestre, elas se alimentam de tudo que vem pela frente, inclusive de semente, inclusive de frutos, de semente de frutos. E aqui as aves não perderam tempo, e aqui Jesus simboliza as aves de Satanás. Ele diz que as aves têm o Satanás vestido, sentido, para poder operar nos seus intentos. E olhamos aqui, meus irmãos, quantos nessa palavra da semente já se cumprindo na vida deles. Porque Jesus diz que a igreja do Senhor é um muro fechado, é um muro fechado, é um jardim fechado da salvação. Jesus é o nosso carpinteiro eterno, Ele é, meus irmãos, o nosso jardineiro. Não há nada que Ele não possa podar, não há nada que Jesus, meus irmãos, não possa colocar naquele que o busca o galardão, como diz lá em Hebreus 11:6. O Senhor, Ele poda aquilo que sufoca a sua vida, Ele tira do seu âmago, Ele tira do seu cérebro, do teu ser, aquilo que sufoca. O que está sufocando a sua vida, minha irmã? O que está sufocando a tua vida, meu caro ouvinte internauta? O que está falando contigo a mais do que o Senhor? O que está colocado diante de Deus, que está sufocando o seu coração? É hora de nós, meus irmãos, orar como o profeta Abacuque. Ó Senhor, reaviva, Senhor, a tua obra, reaviva até que o fruto da figueira minta, Senhor, até, meu Senhor, olha, que não haja fruto na videira, eu louvarei ao Senhor. Quantos, meus irmãos, têm pegado a sua situação e têm invertido a situação da sua vida? Porque o homem, ele passará por tribulações. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, no Salmos 34:19, que o justo passará por muitas aflições, é verdade, mas o Senhor livrará de todas. Você vai passar por momentos que o espinho vai tentar sufocar, mas você precisa entregar a sua vida para que o jardineiro de Deus, o Senhor nosso Pai, venha fazer uma mudança e uma obra total na tua vida. Quantos deixaram o espinho sufocar? Quantas pessoas, meus irmãos, que trocam a vida pessoal, né? A gente sabe, pessoas, irmão, mas por que você não vem na igreja? Nossa, irmão, estou trabalhando tanto, arrumei 2 empregos, e é dívida, e o diabo jogando a dívida, e vai botando na conta bancária. Quando a pessoa pensa que não está no agiota, porque ele inverteu tudo. Ele esqueceu do 12:31 de Lucas, que é buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, e estas coisas, não é as demais, é estas que está escrito, será-vos acrescentado. Quando eu falo por mim, teve uma época da minha vida que eu ia na igreja, trabalhava, estudar, e começava aquela agonia, começava aquela coisa terrível, não conseguia, era conta atrás de conta, era uma luta terrível. Eu falava para minha esposa, meu Deus, eu trabalho tanto, e o dinheiro não dá, olha, eu faço isso, faço aquilo. Estava sério, buscando a vida pessoal e esquecendo de Deus. Aí um dia Deus falou para mim assim: já que você está assim, colocando tudo acima de mim, então eu vou tirar o que você tem. Aí eu fui para lá, se humilhar, lá no banquinho, lá.
virasse brigar e falei: nunca mais, Jesus, eu priorizo eu priorizo. Depois que eu priorizei Deus, tudo isso se tornou normal, porque o diabo, ele tira de nós o raciocínio para que nós venhamos ficar presos naquilo que é passageiro. O apóstolo Paulo diz: irmãos, já ressuscitaste com Jesus, pensai nas coisas que são de cima, que são eternas, as coisas invisíveis que são imortais. Nós temos, meus irmãos, que estar sempre na presença de Deus, porque os bons frutos o Senhor cobrará de nós. E diz a palavra de Deus, na parábola da figueira, que o Senhor saiu daquela estância e foi para outra comarca, e deixou ali o céu. E quando voltou os dias tenros de dar o fruto, ele diz ao servo: cadê a figueira? Quem já leu lá em Mateus? Cadê a figueira que não deu fruto? Ah, Senhor, mas eu vou cavar em volta dela e vou tirar o sufoco dela. Então tá bom. Eu volto daqui 3 anos, se ela não dá fruto, corta e arranca fora. Corta e tira fora. Os frutos diante de Deus, meus irmãos, é importantíssimos para aqueles que trilham o trilho da salvação. Aqui muitas pessoas estavam junto ao caminho, mas não receberam. A Bíblia fala: aqueles que não receberam não foram dignos de ser chamados filhos de Deus. Nós temos que receber a palavra de Deus de bom grado, para que ela venha a ser transformadora. A Bíblia, ela é viva. A Bíblia não é um livro apenas, ela é viva. Ela é viva. Disse que teve um irmão que pregava numa praça, e ele pregava: o Senhor, e ganhava almas para Jesus em muitas aulas. E disse que chegou um pouco assim para fazer esses negócios de rua. Eles fazem a demonstração de rua, palhaços, esse povo que trabalha de circo, essas coisas. E já foi ali brincando para pegar na Bíblia. Ele disse: não deixe. Mas por que não deixe? Não deixe. Mas por que? Não deixe. Mas por quê? Mas não deixe. Mas por quê? Porque ela é viva. Então ela é viva, ela mexe, ela achou que é uma cobra. Ela é viva, não deixe. A palavra de Deus, ela é viva. Ela não é um livro qualquer. Ela é viva. E essa palavra, quando ela entra nesse coração que persevera para que esses frutos cresçam, ela dá frutos. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que todas as aves se alinham sobre ela. Ela chama a atenção de Deus. Você e eu, nós devemos sim olhar para essa palavra e estar na posição deste quarto servo, que ele caiu em boa terra e conservou com um coração honesto a palavra de Deus. E todos aqueles, meus irmãos, que tiveram esta palavra, é digna de toda aceitação. Esta palavra, quando cai no coração do traficante, ela muda o traficante. Quando ela entra no coração, meus irmãos, da meretriz, ela muda a meretriz. Quando ela entra, meus irmãos, no coração daquele homem desesperançado, daquele homem que está passando pelas rodovias com um saco nas costas, ela transforma aquele homem em uma nova forma de viver. O homem, meus irmãos, ainda não entendeu a Bíblia, o Evangelho, ela trabalha mais com o Estado. A igreja trabalha mais com o Estado. A Bíblia e a Evangelho, ela entra na cadeia, ela transforma o preso. O preso estava lá com a vida toda balançada, destruída. Jesus entra fazendo uma reforma total. Jesus muda o homem. Jesus transforma o homem. Daqui a pouco aquele homem que era um homem lá no fim da fila, ele chega aqui transformado pela palavra de Deus. E como diz a palavra do Senhor, vós está limpos pela palavra do Senhor nosso Pai, meus irmãos. A palavra de Deus, ela perseverada, ela gera bons frutos em nosso coração. Aleluia, glória a Deus. E Jesus Cristo estava jogando fruto para a multidão. Quem trabalhou na roça sabe, Você vem fazendo as covinhas e vem jogando, A irmã Madalena sabe como é que funciona, trabalhando na roça, Vem fazendo as covinhas e vai jogando, Madalena? E vai vir. E depois você espera o que vai dar. E assim é a palavra de Deus. Ela é uma semente que produz frutos, mas onde ela cair, ela pode até morrer se não tiver uma terra boa, se não tiver um lugar bom para que ela germine.
E assim, nós sabemos que assim é o Evangelho. Outro dia, eu não vou nem falar o nome da pessoa, a pessoa agora está um pouco afastada, mas pregou o Evangelho há muitos anos. Aí falou para mim: ô irmão, eu não vou pregar mais o Evangelho não, porque não querem nada com Deus. Mas você não pode pensar assim, a Bíblia não ensina assim. Ué, não está escrito? Jesus não falou? Não foi que falou? Ele não falou que no capítulo 7 de Lucas: eu mostrarei como essa geração ela é equivalente aos meninos que na praça cantavam, tocavam flauta e não dançavam, falavam lamentações e não choravam, né? Veio João Batista, não comia e não bebia, e vocês falavam que tinha demônio. Aí veio o Filho do Homem, come não, vocês falam que come não, anda com os brincando, e vocês falam que tem demônio, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Quem é filho do Senhor e tem sabedoria, ele vai ser justificado pela sabedoria que o Senhor lhe dá. E você não é bobo não, você está aqui pela sabedoria divina do Senhor, para que o Senhor venha esse fruto e venha mais e mais crescer, venha levantar a sua vida diante a face dele, como sendo frutos bons. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E assim, meus irmãos, aleluia, o Senhor nosso Pai, Ele explica para os discípulos que perguntaram a Ele. Perguntaram sobre o que significava, porque eles não estavam no nível espiritual aonde Jesus podia falar alguma coisa, né, e eles poderiam entender. E o Senhor ali cresceu na graça e no conhecimento. A Bíblia fala de Jesus no capítulo de Lucas, ele crescia na graça, no conhecimento e estatura diante dos homens e de Deus. Nós devemos crescer, e aquele que dá bom fruto, a árvore cresce, ela cresce, ela faz sombra, ela é uma árvore estimada, ela é uma árvore ali, porque Deus tudo cuida, o homem não cuida de nada. Tem tanta árvore em Campinas aqui que eles derrubam, mas Deus é um bondade do homem. Deus cuida daquilo que é dele. Deus cuida, a Bíblia fala que Deus conhece os que são seus. A Paulo a Timóteo, o Senhor 2,19, 2 Timóteo, o Senhor conhece, tem de vós esse selo. O Senhor conhece os que são seus, e os que proferem o nome do Senhor aparte a iniquidade. Então, o Senhor conhece os que são seus. Ele sabe ali, aquele que perseverou, trabalhou, fez ali, regou. O apóstolo Paulo disse: irmãos, eu plantei, Apolo regou. Quem dá o crescimento é quem? É Deus que cresce o homem, é Deus que levanta o homem, é Deus que faz do homem, meus irmãos, uma nova criatura, é Deus que faz da mulher, meus irmãos, uma mulher grandiosa diante a presença dele, falando das coisas dele. É o Senhor, meus irmãos, que dá um galardão para os que o buscam, é Ele que levanta. Só que tem muita gente que esqueceu da matemática. Essa matemática não funciona se inverter. Aí primeiro eles buscam o que é corruptível, que o apóstolo Paulo falou aos Romanos, capítulo 15: se nós semeamos no corruptível, colheremos o que é corruptível. Você vai até ter de carro, mas são coisas que o diabo começa a fazer de você uma presa dele. E Jesus falou lá no livro de Lucas 2,15: acautelai-vos da avareza, porque a abundância do homem não constitui no que ele tem. Tem tantas pessoas, irmão, que tem do bom e do melhor, mas a vida é um inferno. Você entra dentro da casa, é a nora brigada com a sogra, é o filho numa situação com o pai, é uma violência dentro da casa, é uma situação terrível, é uma doença terrível, e gasta dinheiro com remédio, e não tem a alegria de viver, porque Jesus falou lá a parábola do rico e do mordomo fiel, que é riqueza ilícita, e Deus não abençoa. Não abençoa, não Berenice acabou de ler, e Deus não tem parte com ladrão. Acabou de ler capítulo 29 de Provérbios. O Senhor não tem parte. O Senhor quer o homem sem coração honesto. Acabou de falar aqui: se conserva um coração honesto.
esses subirão como águas, esses levantarão voo diante da presença de Deus, e esses serão testemunhas fiéis diante do nosso Pai, o qual tem olhado do céu e procurado homens com o coração aberto para que Ele venha manifestar. Ele diz lá em Apocalipse: eu estou à porta e bato, e quem abrir, esse que abrir, eu vou semear, e vou ali cear com ele. Mas quem tem ouvido, que ouça. Quem tem ouvido, ouça. A semente do Evangelho, quando ela é germinada e ela produz fruto, é muito lindo de se ver. É muito bonito. Não tem coisa mais linda, irmão, no mundo você vê um crente cheio de autoridade. Não tem coisa mais linda. Não tem coisa que tem dinheiro que paga. Um crente cheio do Espírito Santo, autoridade, e que fala de Jesus legitimamente com poder e graça. Como Estevão. Estevão era cheio de sabedoria. Capítulo 6 de Atos, versículo 6. Era um homem cheio, e o céu se abriu para ele. A glória de Deus se abriu para ele, o rosto dele se transformou como um anjo, porque era um homem cheio do Espírito Santo. E Deus, meus irmãos, Ele quer que nós produzimos esses frutos. E Paulo escreveu qual que é os frutos do Espírito. Aqui está o nosso conhecimento. Esses frutos aqui é todos do Espírito, não é frutos qualquer. É longanimidade, é temperança, é domínio próprio, é graça, é virtude, é unção. Mas ele diz que os espíritos da carne é o contrário. Os que semeiam lá entre os espíritos e os que semeiam lá entre pedras, os frutos dele não tem. Nem tem. Não tem fruto. Não tem fruto. Não tem a sementeira jogada, mas os frutos ficaram tenros, ficaram maus. E Jesus falou: não se colhem vítimas com abrolhos, e nem figos em vítimas, e pelos seus frutos os conheceis. Então tudo é pelo fruto. A irmã que tem o Espírito Santo, ela vai saber quem ele tem, porque a Bíblia do Espírito testifica. Ela bate o olho, não bate. Tinha um irmão que eu conheci, o nome dele era presbítero Zé Borges. Ele olhava para a pessoa, era muito usado, porque Deus já morreu, né? Ele olhava para a pessoa e falava: o Espírito não se bateu. Cai por terra aí, Satanás. E por cara, tinha um dom maravilhoso. Ele morreu em 2009, né? É um homem de Deus. Então não tem coisa melhor do um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ele transformado por Deus. Aqueles frutos do Espírito, porque o Espírito Santo, ele contagia. A Bíblia fala que quando lá do lado dos dois, ele contagiou os que estavam ali. Aquele povo que estava foi contagiado. O apóstolo Filipe pregou na cidade de Samaria, ele colocava as mãos e o povo era contagiado. Deus, pelas mãos de Paulo ali, o povo recebeu no capítulo 19 de Atos, recebeu o Espírito Santo. Paulo disse: eles não foram batizados. Eles: não, só conhecemos o batismo de João. Então recebo o Espírito Santo pelo toque das minhas mãos. Também Timóteo, pelo toque das mãos, ele recebeu os dons pelo presbitério. É Deus, meus irmãos, disciplinando, é contagiante o poder do Espírito Santo. Mas tem muitos que pisam. Jesus falou: tem uns que caíram no meio do caminho, foi pisado, né? Foi pisado. E é normal, tem muitas pessoas que não vão aceitar o Evangelho. Paulo falou, ele falou: nem todos obedecerão o Evangelho, no capítulo 10 de Romanos. Nem todos. E quem deu crédito na nossa pregação, quem manifestou? Jesus já era vacinado com isso, ele já sabia que muita gente não ouvia. E o maior briga de Jesus não foi com pessoas simples, não, foi com doutores. O problema com ele é que ele tinha doutor, né? Com o pessoal dos vilarejos. Ele tinha problema com os fariseus, os escribas, os sacerdotes, né? A Bíblia fala que Jesus foi comer na casa do fariseu, lá no capítulo 11 de Lucas. E o fariseu ficou estarrecido porque Jesus não se lavou. Jesus falou: fariseu hipócrita, você lava o seu interior, o seu exterior do pó, mas o seu interior está sujo. Seus frutos são maus. Você deve produzir frutos dignos. E Jesus, ele teve as maiores intrigas boas, porque Jesus não dava conclusão de ninguém, ele só dava a resposta, né? Ele só fazia prédica, ele não batia a boca. Está escrito no livro de Hebreus que foi lançado para fora do arraial
e todos os que lançaram sobre ele não sequer fez vingança alguma, controle que pegou a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, ele só defendeu o Evangelho. Ele diz: olha, se eu falo de mim mesmo, e se vocês não me ouvem, veremos então. Se eu falo de mim, se eu falo do Pai, se eu falo de mim mesmo. Lá em João, capítulo 12. Então, Jesus Cristo, as maiores guerras com ele eram com os próprios doutores, e as piores guerras hoje da igreja é exatamente com os doutores. São os mestres que nunca foram alunos, e aí eles querem ensinar o povo, eles não foram aprovados nos trabalhos, na palavra de Deus. O que marca esse povo? Marcas do sofrimento. Quantas pessoas no passado, a igreja sofreu, a irmã acabou de cantar a Madalena: Deus sou a semente do sangue, os irmãos que viveram do sangue. Acabou de cantar. Que marca tem esse povo de viver em palácios de ouro, em mansões celestiais? Não conheceram os homens e as mulheres que oravam tanto para que o Evangelho tivesse essa liberdade de luta, e hoje chegam metendo o pé na porta, desqualificando, esquecendo dos irmãos que tanto batalhou em prol da alma. Quantas pessoas que morreram pelo Evangelho, morreram assassinadas, morreram em situações terríveis, foram atentados a vida diante, a sua vida, não amaram a sua própria vida, amaram mais a Deus, e Deus, nosso Pai, recompensou eles, como diz o Salmo 116, versículo 15: que preciosa é a morte dos santos à vista do Senhor. Deus, nosso Pai, Ele, meus irmãos, Ele quer que nós, pregadores do Evangelho, sejamos dispenseiros dele, porque a função do dispenseiro é lá na dispensa servir, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 4, ele diz que todos os homens tenhamos como ministro e o que? Dispenseiros do Senhor nosso Pai. E quem vai na dispensa tem o que? Lá na dispensa tem açúcar. Se você não usar lá o sal para temperar, você não vai ficar com a comida temperada, e a temperança. Glória a Deus. 4:1 de 1 Coríntios: que os homens os considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Todos devem considerar a irmã que é ministro, deve considerar o irmão que é ministro, dispenseiro do Senhor. A sua função é só receber e passar. A sua função é esse aqui. Quantos têm colocado a vontade dele acima de Deus? A vontade de Deus não dá glória dele para ninguém, ele quer ser glorificado. Ele não dá glória para a criatura, ele não dá glória para a coisa que ele fez. Ele quer ser glorificado e não dá esse postinho. Ele quer que todos venham a ser servos, como seu filho foi servo fiel, enfrentou a morte de cruz, como diz aos Filipenses. Então, meus irmãos, e nós devemos ao que? Ser além de dispenseiro. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um seja fiel. Devemos ser fiel. O que é fidelidade? É nós estarmos firmes diante de Deus e ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Porque a todos aqui, diz o Senhor, nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino de, mas os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Eu tenho que fazer a vontade. E eu sempre falo, hoje não vamos prolongar muito, mas eu sempre falo, se for para nós estarmos aqui de qualquer maneira, que não estagemos nem eu nem vós. Porque se nós formos colocados, como diz aos Filipenses, no capítulo 16, eu fui posto para a defesa do Evangelho. Uns pegam por inveja, outros por porfia. Eu prego a Cristo. Eu prego a Cristo e foi posto para a defesa do Evangelho. O Evangelho ele é confiado a homens fiéis, como está escrito. Está escrito na palavra de Deus no livro no livro de Colossenses, no capítulo 2. Aleluia, que é achado a homens fiéis, versículo 19, é lançado a homens fiéis. Paulo chama o irmão Epafrodito e o nosso irmão Timóteo e fala: irmãos, obrigado por vocês estarem na igreja, porque se fosse deixado para qualquer um, olha, porque o Evangelho será confiado a homens fiéis. E Paulo, quando ele sai de Efésios, ele faz uma carta no capítulo 20, ele chora e fala: irmãos, eu sei que depois da minha partida vai vir outros cruéis, devorar o rebanho. E nós temos que apacentar o Evangelho do Senhor, conforme o Senhor nos diz, com as marcas dele.
com as rugas dele, porque Jesus Cristo, meus irmãos, ele padeceu em favor das almas perdidas. Ele veio para que o Evangelho do Senhor perdurasse nos corações, que as pessoas encontrassem o refrigério, porque ele é um bom pastor, e aquele que vem até ele encontra boas pastagens. Mas nós temos um inimigo cruel chamado Satanás, que se levanta contra aqueles que querem vir até Deus. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, um homem muito sábio, que nós temos que dar graças a Deus a ele, porque ele disciplinou as igrejas da Ásia. Se não fosse por ele, nós não tínhamos hoje os padrões de ética e moral que nós temos hoje na palavra de Deus, né? Porque a Bíblia fala que Pedro, Tiago e João, eles eram a coluna da igreja em Jerusalém, dois nomes de Gálatas. Eles eram a coluna da igreja em Jerusalém e eles eram idosos, 4,14 de Atos. Tanto que o apóstolo Pedro, ele escreve lá no capítulo 3, versículo 15 de 2 Pedro, ele fala: olha, irmão, tem partes da epístola de Paulo que eu não entendo, do irmão Paulo, que até os indoutos e inconstantes retorcem. Então eles eram homens que eram cheios do poder de Deus, mas sábio era Paulo, e Paulo deixou as 7 igrejas das Ásias, que nós temos lá no Apocalipse, os irmãos lá pastoreando. E Jesus chama a atenção das 7 igrejas da Ásia, onde nós temos ali o bom fruto final. Guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então, aqui está o fruto da palavra de Deus. E todos aqueles, meus irmãos, que têm bons frutos, eles devem repartir. Paulo diz: aquele que não tem conhecimento, reparta para aquele que não tem, lá em Colossenses, né? Então, você tem os dons de Deus, está repartindo aqui a igreja. Nós vemos o irmão cantar, é coisa maravilhosa. Nós vemos o irmão chamar com revelação profunda, é coisa maravilhosa. Nós vemos Deus usar como uma libertação, é coisa maravilhosa, porque Deus reparte conforme a necessidade da igreja. Depois nós vamos aprofundar muito em capítulo e versículo, tá, irmão? Vou só fazer um freeze, né? Porque daí vai citar, e aí vai acabar. Se os irmãos quiserem anotar, eu cito. Capítulo 12, de 2 Coríntios, 1 Coríntios. Jesus reparte a cada um acerca dos dons, versículo 4. Ora, 12:4. Ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e o outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas é só o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então a igreja de Deus é disseminada. Se todo mundo tiver dom de revelação, que graça que tem? Todo mundo tem uma particularidade diante de Deus. Irmãos que evangelizam, que eu vou falar para você. Evangeliza, viu? Você fala: meu Deus do céu, esse irmão é um atalaia, ele entra lá no cadeia, já fui muito em cadeia fazendo visita, entra na cadeia, conversa com os presos começam e acha graça naquele irmão, e acha graça naquele irmão, porque tem um dom de Deus. Tem irmãos que pregam, que você fala: eu tenho o dom da ciência, você fala: meu Deus do céu, meu Pai agora é o dom de Deus. Tem irmãos que cantam, que você fala: os paralíticos banda, e as pessoas choram, a presença de Deus desce, é o dom de Deus. É aquilo que o Senhor deu particular para aquele irmão, conforme a necessidade do Espírito Santo na vida daquela pessoa e na vida daqueles que amam de ouvir a palavra de Deus. E aí vai mais, né? Tem Efésios 4:11 falando sobre os dons. Paulo diz: eu fui constituído 2,7, apóstolo e doutor dos gentios na fé, e vai cada um dos doutores, e vai em tantos ministérios que Deus dá. E também tem a forma dos cultos. A Bíblia fala que tem a sequência certa dos cultos, né? A Bíblia fala. E assim, meus irmãos, nós aprendemos aqui que os dons e o dom do Espírito Santo é frutos do
Espírito. É os frutos do Espírito. Como diz Gálatas, né? Gálatas 6 e Efésios 4:11. Ele diz assim: a unidade da fé, 4:6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o que é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então é cada um. Deus dá para cada um, conforme a necessidade de quem? Do irmão Lucas? Não, o irmão Lucas é um coitado. Paulo disse: nós somos mais miseráveis de todos, capítulo 15, de 1 Coríntios, miseráveis de todos os homens. Nós nada somos, nós somos pessoas necessitadas da misericórdia de Deus. E se não fosse a misericórdia de Deus, diz o salmista, que as misericórdias do Senhor, Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse, irmão, nós não estávamos aqui. Nós é tudo milagre. Eu sou milagre, os irmãos é milagre. Nós não somos aqui, porque a Bíblia diz que nós somos destituídos. Mas o Senhor que dispensou Israel reuniu aquele, meus irmãos, que foi levado ao alto do cativeiro. Olha, levou o alto do cativeiro. Aqui está no Salmo 68. Ó pequeno Benjamim, levou o alto do cativeiro e deu dons aos homens. Salmo 68, o apóstolo Paulo cita aqui. Então, Deus nosso Pai, Ele fez tudo por nós e repartiu conforme a necessidade, conforme a graça. E esse fruto é para aqueles que estão lá naquela noite, no versículo, que perseverou e viu o Senhor, enviou a sua graça e retribuiu com galardão sincero para aqueles que perseveram com o coração honesto diante da tua presença. Amém, meus irmãos? Ficamos de pé para nós aqui já orarmos a Deus e chamar algumas pessoas reveladas, e o Senhor Deus vai operando em nossas vidas. Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, meu Pai, nós estamos, Senhor, clamando a tua palavra, meu Deus. Vem tocar, Senhor, em cada coração. Toca, meu Deus, toca. Vem, Senhor, revelar, meu Deus, diante da tua presença, ó Deus, em poder e glória. A tua palavra diz, Senhor, ó Deus, que todas as coisas, ó Deus, estão ocultas aos homens, mas as reveladas pertencem ao Senhor. E nós estamos, meu Pai, clamando o Senhor aqui agora. Amém. Glória a Deus. É 29 de Deuteronômio, né? As coisas ocultas pertencem a Deus, né? E as reveladas aos homens. Então ele revela quem ele quer, né? As reveladas pertencem a nós. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo está revelando aqui nesse momento. Jesus Cristo está enviando um socorro divino. Jesus está enviando um socorro divino para uma irmã. Jesus, ele contemplou a sua oração, como ele contemplou também de Zacarias. A sua oração foi ouvida. Jesus Cristo, ele está enviando esse socorro. E esse socorro, minha irmã, você já orou a Deus, pedindo desta misericórdia do Senhor, minha irmã. Deus está dando esta graça alcançada, e o socorro, ele diz que vem das mãos dele. E Deus está dando esse livramento, e é na saúde você tem pedido esse socorro. É uma irmã, Jesus Cristo confirma a vitória e dá um livramento para a sua vida. Eu não insisto muito, porque o Senhor nosso Pai, você lá atrás, Jesus, vem comigo que eu quero orar por você. Deus tem ouvido a sua oração e o seu clamor para a glória do Deus nosso Pai, e vai te dar saúde, como Enéas, que também recebeu saúde. Ó Deus e poder, repreende, Senhor, o inimigo, receba a cura divina, o milagre, dai saúde, meu Deus, sai toda a obra do inferno da vida dela, em nome de Jesus. A cura divina já chegou na tua vida. Dai glória a Deus, meus irmãos, e palmas para Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando aqui. Jesus Cristo diz aqui agora para duas irmãs que Ele está mais e mais aumentando a sua visão
espiritual. Ele diz: tudo posso, o apóstolo Paulo, naquele 4:11 de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor te fortalece mais e mais, te levanta mais e mais para fazer a obra com força total. São duas irmãs, você é uma, falta mais uma irmã. Você receba a vitória de Jesus Cristo. Glória a Deus, a diferença de Deus na vida de vocês. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, está revelando. Jesus Cristo me mostra, meus irmãos, a Deus tocando na vulva que fala, né? Aqui nesta região, de vez em quando você sente fechar a garganta, de vez em quando você sente até a sua boca começar a ficar seca, e Deus está tocando. Você vem correndo, tocando no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e fazendo uma reforma total. Vem correndo, que Jesus Cristo garante a vitória. A glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Jesus Cristo toca na vida dela, meu Pai. Receba a cura divina, receba o livramento e a vitória pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo, meus irmãos, está revelando. Jesus Cristo está dando aqui o livramento para uma irmã. Jesus Cristo está fortalecendo os seus troncos. Jesus me faz saber que Ele está te guardando de um tombo que o próprio Satanás já está desejando há muito tempo. Jesus se guarda. Essa região, aqui às vezes quando você sente até um ardor, um queimou, e Deus está tocando na sua vida. Essa semana, estava aqui, Deus falou comigo, estava com a minha mãe, culto de consagração comigo, e meu pai apareceu, passou ali. Aí o Espírito de Deus falou: chama ele aqui para ele tomar um café. Aí eu fui, aí vem cá tomar um café e conversamos, e ele falando da saúde dele. Minha mãe não deixa de mentir. Porque eu tenho muita saúde, não foi? Tenho muita saúde e trabalho. Eu falei: que bênção. Aí o Espírito de Deus falou para mim assim: o diabo vai tocar na saúde dele. Só que como eu conheço, ele não vai me aceitar se eu falar isso. Aí eu fui para o joelho. Falei: Jesus, guarda ele das mãos do tentador. Livra ele, Jesus. Quando foi na mesma semana, quase amputou a perna. Quase. Trabalhando no meio do mar, com a foice amolada até na língua, uma foice terrível, quebrou a sola da foice, foi parar no osso, aonde bateu. E pela misericórdia de Deus está lá agora, contando dessa dádiva que o Senhor deu. É Deus que nos dá a vitória. É aquele, meu Deus que me dá a vitória, é meu Deus que me dá a vitória, é Deus que nos dá a vitória. Jesus está fortalecendo e guardando esta irmã de todo o mal. Deus está te fortalecendo aqui agora, e a vitória é muito grande. Eu não insisto, porque as horas também não esperam por nós. Não confio, Jesus Cristo te dá pela fé. Não confio, irmã, receba a vitória em nome de Jesus Cristo, que a vitória é grande na sua vida. Glória a Deus. Jesus me faz saber que Jesus está repreendendo toda tribulação. Deus está tocando na vizinhança. Tem pessoas que ficam até observando. Já foram até no seu portão pedir mantimento. Deus está dizendo que Ele está guardando a sua casa. Tem pessoas que vão para fazer mal. Deus está guardando a sua vida e te livrando de todos os males. Deus, Ele faz a grande obra. Quer um milagre de Deus? Vem você correndo. Deus vem guardando a sua vida de pessoas que já vêm até mantimento com uma intuição de fazer mal. Deus está guardando e livrando. Da glória a Deus, meus irmãos. Jesus é forte. Jesus coloca as tuas mãos, repreende o inimigo, Senhor, dá o livramento e a vitória pelo sangue de Jesus. Está abençoado com Jesus. Eu vejo aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele diz que aquilo, a você tem orado em favor de uma casa. Jesus está quebrando o cadeado, e dando o livramento, e dando a vitória. É uma pessoa, Deus está operando lá atrás. Jesus te dá a vitória, viu? Esse cadeado está quebrado. E a vitória é grande pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus está livrando uma pessoa, irmão. Eu vejo você trabalhando dentro de casa
acidente acontecer, Jesus está te guardando na sua cozinha. O diabo estava planejando fazer o mal dentro da sua cozinha para explodir. Deus está guardando e livrando. É Ele que quebra o laço, né? Diz a palavra de Deus. É Ele que corta os laços do passarinheiro. Diz 91 de Salmos: o Senhor enviará os teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. E o próprio Salomão diz, 27 e 20 de Provérbios: o inferno e a perdição é uma boca que nunca se fala. Satanás é terrível. Ele lutou contra os irmãos dia e noite. Os irmãos venceram pelo sangue, pelo poder da palavra de Deus, que foram fiel ao testemunho de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, tem guardado e tem livrado. O Senhor te livra de todo mal. É uma irmã. Eu não insisto, porque a bênção não confirma, é uma irmã. Receba pela fé, a vitória é grande lá no seu lado. Dá glória a Deus, meus irmãos. Jesus vai te livrar de todo mal. Glória a Deus. Quem ficou feliz de Jesus te abençoar, levanta as mãos. Deus está confirmando mais vitórias, mais bênção na vida dos irmãos. E nós estaremos aqui na quarta-feira, né? Essa campanha da unção que liberta, ela já está atualizada. Mas é toque em mim, Senhor Jesus, hoje é segunda-feira da vitória. Amém? Glória a Deus. E na quarta-feira, glória a Deus, nós vamos seguindo com a derrota do gigante. Porque muitos gigantes precisam ser lançados para longe. Quantas guerras nos lares, né? Na família, pessoas que chegam aqui. Olha, tem mais de 200 nomes aqui de pessoas que chegaram pedindo oração, pedindo apoio da igreja, porque está terrível a batalha, está difícil. É o filho nas drogas, é a filha que teve uma situação com outra filha, é uma luta na guerra, e Deus está enviando o livramento e a vitória através da oração da igreja. Amém? Vamos fazer a última oração, meus irmãos, para nós retornarmos os nossos lares. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco, todos os irmãos de modo geral, que o Senhor venha confirmar a grande obra. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca, Senhor, as tuas mãos em glória, as tuas mãos em poder, ó Deus. Vem dar com vitória, Senhor, através do teu Santo Espírito. Vai dando, meu Pai, o livramento para cada irmão, Senhor. Vai dando, Senhor, o escape do mal.